Imagine uma promessa. Uma promessa feita sob um céu estrelado, em uma terra distante, por um Deus que parecia intocável. Por décadas, essa promessa ecoou na alma de um homem. Agora, após anos de exílio, de lutas e de um encontro que mudou seu próprio nome, o momento da verdade se aproxima. Bem-vindos ao capítulo mais revelador da vida de Jacó, a volta para Canaã. Uma jornada não apenas por terras antigas, mas por provações, redenção e os segredos profundos de uma família que moldaria o destino de nações. Prepare-se para desvendar os mistérios, as dores e as vitórias que levaram Jacó de volta à terra prometida. Será que Deus realmente cumpriu sua palavra? E qual o custo dessa bênção? Jacó atravessa o Jordão e chega salvo a Siquém, na terra de Canaã, cumprindo-se assim a oração feita por ele em Betel, pedindo a Deus um retorno em paz. Gênesis 33, 18. Jacó permanece algum tempo no vale de Siquém, local onde Abraão, mais de 100 anos antes, havia feito seu primeiro acampamento e construído seu primeiro altar na terra prometida. Jacó compra um campo dos filhos de Amor por 100 peças de dinheiro, monta sua tenda ali e levanta um altar, chamando-o de Deus, o Deus de Israel. Gênesis 33, 19 e 20. Como Abraão, Jacó mantém o culto familiar com sacrifícios diários ao Senhor junto à sua tenda. Nesse lugar, Jacó também cava um poço, que séculos depois seria o cenário do encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando ele falou da fonte d'água que salte para a vida eterna. João 4,14. A estadia de Jacó e seus filhos em Siquém terminou em tragédia. Houve violência e mortes. A única filha de Jacó foi desonrada. 2 de seus filhos cometeram assassinato, e toda a cidade foi destruída em represália por um ato impulsivo de um jovem. Gênesis 34. A origem de toda essa calamidade foi a decisão da filha de Jacó de sair para ver as filhas da terra. Gênesis 34. Expondo-se ao convívio com os ímpios. Buscar prazeres entre aqueles que não temem a Deus é colocar-se em terreno perigoso, abrindo espaço para as tentações de Satanás. Embora a crueldade de Simeão e Levi tenha sido provocada, sua vingança contra os siquemitas foi um grave pecado. Eles ocultaram suas intenções de Jacó, cuja reação ao saber do massacre foi de horror e tristeza. Angustiado, ele disse: "Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, sendo eu pouco povo em número, ajuntar Sião, e ficarei destruído, eu e minha casa." Décadas depois, prestes a morrer no Egito, Jacó ainda expressava profunda dor e reprovação pelo ato de seus filhos, dizendo: "Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura." Gênesis 49, 5, 7. Jacó reconheceu que havia razão para a profunda humilhação. A crueldade e a falsidade estavam presentes no caráter de seus filhos. Além disso, a idolatria havia se infiltrado em sua casa, com deuses falsos presentes no acampamento. Diante dessa realidade espiritual, ele se questionava se Deus, ao julgá-los conforme seus méritos, não os entregaria à vingança das nações vizinhas. Enquanto Jacó estava angustiado e prostrado, Deus o orientou a viajar para o sul, até Betel. Esse lugar lhe trazia à memória a visão dos anjos, as promessas divinas e o voto de fidelidade que havia feito ao Senhor. Antes de ir a Betel, Jacó decidiu purificar sua casa da idolatria, reuniu sua família e deu instruções claras: "Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos, e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia,
e que foi comigo no caminho que tenho andado. Gênesis 35, 2, 3. Com profunda emoção, Jacó relembra sua primeira ida a Betel, quando fugiu da casa do pai como um errante solitário e recebeu uma visão de Deus durante a noite. Ao recordar o cuidado de Deus ao longo do caminho, Jacó se comove. Seus filhos, tocados pela mesma presença divina, também são sensibilizados e preparados espiritualmente para o culto em Betel. Em resposta ao apelo espiritual, todos entregam a Jacó seus ídolos e enfeites pagãos. Ele os esconde sob o carvalho junto a Siquém, conforme Gênesis 35, 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos, que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Deus fez com que um temor caísse sobre os povos ao redor, impedindo-os de atacar Jacó e sua família em retaliação pelo ocorrido em Siquém. Assim, eles chegaram em segurança a Betel. Nesse local sagrado, o Senhor apareceu novamente a Jacó e renovou sua aliança. Em resposta, Jacó ergueu uma coluna de pedra em memória do encontro. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra. Gênesis 35, 14. Em Betel, Jacó lamentou profundamente a morte de Débora, ama de sua mãe Rebeca e figura respeitada na família. Sua presença era um elo afetivo com o passado e com o amor materno que recebera. Débora foi enterrada sob um carvalho, nomeado Carvalho de Pranto, devido à intensa dor sentida por sua perda. O registro desse momento na Bíblia destaca o valor de sua vida de serviço fiel e a importância do luto por alguém tão querido. A curta viagem de Betel a Hebron foi marcada pela dor de Jacó diante da morte de Raquel, por quem havia trabalhado 14 anos. Décadas depois, já à beira da morte no Egito, Jacó recordou esse momento ao dizer: Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata. Gênesis 48, 7. Revelando que em toda a sua longa vida familiar, a perda de Raquel permaneceu sua lembrança mais profunda. Raquel, ao dar à luz seu segundo filho, chamou-o de Benoni, filho da minha dor, com seu último suspiro. Porém, Jacó o renomeou Benjamim, filho da destra, ou minha força. Raquel morreu ali mesmo e foi sepultada no local, onde uma coluna foi erguida em sua memória. Durante a jornada para Efrata, um grave pecado cometido por Ruben, filho primogênito de Jacó, manchou a honra da família. Como consequência desse ato, Ruben perdeu os direitos e privilégios da primogenitura. Jacó concluiu sua viagem e chegou a Hebron, onde moravam antes Abraão e Isaque. Permaneceu ali nos últimos anos de vida de seu pai, Isaque, que estava enfermo e cego. As demonstrações de cuidado e carinho de Jacó, após tantos anos de separação, foram um consolo para Isaque em sua velhice solitária. Jacó e Esaú se reencontraram junto ao leito de morte do pai. Antes, Esaú via esse momento como chance de vingança, mas seus sentimentos haviam mudado. Jacó, satisfeito com as bênçãos espirituais da primogenitura, deixou para Esaú a herança material de Isaque, a única parte que o irmão valorizava. Agora, sem inveja ou ódio entre eles, separaram-se amigavelmente. Esaú mudou-se para o Monte Ser. Deus, generoso em bênçãos, deu a Jacó riquezas materiais além das espirituais que ele buscava. Os bens de ambos eram muitos, para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Gênesis 36, 7. Essa separação cumpria o plano de Deus, pois, devido às diferenças de fé entre os irmãos, era melhor que vivessem em lugares distintos. Esaú e Jacó receberam o mesmo ensinamento sobre Deus e tinham liberdade para obedecer a seus mandamentos e receber suas bênçãos. No entanto, fizeram escolhas diferentes.
Cada um seguiu seu próprio caminho, e essas rotas continuaram a se distanciar cada vez mais. Deus não excluiu Esaú arbitrariamente das bênçãos da salvação. A graça divina por meio de Cristo é oferecida a todos. A única eleição mencionada na Bíblia é a escolha pessoal de aceitar ou rejeitar as condições estabelecidas por Deus. Obediência aos mandamentos pela fé em Cristo. Ele aceita todo aquele que alcança o caráter conforme sua lei. Cristo declarou: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. João 3,36. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7,21. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Apocalipse 22:14. A verdadeira eleição é para todo aquele que busca sua salvação com seriedade, vivendo em fé e obediência. É eleito quem luta o bom combate, vigia, ora, estuda as Escrituras e evita o mal. A salvação foi provida para todos, mas seus resultados pertencem aos que cumprem as condições estabelecidas por Deus. Esaú desprezou as bênçãos espirituais do concerto, preferindo os bens temporais, e recebeu exatamente o que desejava. Sua separação do povo de Deus foi resultado de uma escolha pessoal e deliberada. Jacó valorizou a herança da fé, embora inicialmente tenha buscado alcançá-la por meio de engano e astúcia. Deus permitiu que suas falhas servissem para sua correção. Mesmo em meio ao sofrimento, Jacó nunca desistiu de seu propósito espiritual. Na luta junto ao Jaboque, Jacó foi transformado. Abandonou a autoconfiança e os métodos enganosos. Sua vida passou a ser marcada por simplicidade, verdade e submissão à vontade de Deus, revelando uma fé purificada, como a de Abraão e Isaque, refinada nas provações. O pecado de Jacó e suas consequências causaram um impacto negativo duradouro na vida e no caráter de seus filhos, que, ao crescerem, revelaram sérios defeitos. A poligamia trouxe discórdia ao lar, enfraqueceu os laços familiares e destruiu o amor genuíno. O ciúme entre as mães gerou conflitos, e os filhos se tornaram rebeldes e desordeiros, mergulhando Jacó em profunda dor e constante preocupação. Entre os filhos de Jacó, José, primogênito de Raquel, destacava-se por seu caráter nobre e espírito puro. Sua beleza exterior refletia uma beleza interior marcada por alegria, firmeza moral e obediência a Deus. Desde jovem, demonstrava as virtudes que mais tarde o tornariam respeitado no Egito: gentileza, fidelidade e veracidade. Após a morte da mãe, José se apegou ainda mais ao pai e Jacó o amava profundamente. Amava a José mais do que a todos os seus filhos. Gênesis 37:3. A afeição especial de Jacó por José gerou ciúmes entre os irmãos. Ao presenciar a má conduta deles, José, incomodado, tentou aconselhá-los com delicadeza, mas foi rejeitado. Não suportando vê-los pecar contra Deus, relatou o comportamento ao pai, esperando que sua autoridade trouxesse correção. Atitude que aumentou ainda mais a hostilidade dos irmãos. Jacó, em vez de tratar os filhos com severidade, suplicou com emoção que respeitassem seus cabelos brancos, não manchassem seu nome e, sobretudo, não desonrassem a Deus violando seus preceitos. Envergonhados, os jovens aparentaram arrependimento, mas apenas ocultaram sentimentos ainda mais amargos após terem suas faltas expostas. O presente especial de Jacó a José, uma túnica de alto valor, típica de pessoas de destaque, reforçou, aos olhos dos irmãos, a preferência do pai por ele. Isso despertou nele suspeitas de que José seria favorecido com a primogenitura, em detrimento dos mais velhos. A inveja e a maldade aumentaram ainda mais quando José compartilhou um sonho. Estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava.
e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Gênesis 37:7. Os irmãos de José, enfurecidos e tomados pela inveja, reagiram com escárnio ao seu sonho, dizendo: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Gênesis 37:8. Demonstrando sua crescente hostilidade. José teve outro sonho com o mesmo significado, e contou novamente: Eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Gênesis 37:9. A interpretação era clara e reforçava a mensagem anterior, mesmo repreendendo José ao ouvir o segundo sonho. Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Gênesis 37:10. Jacó, no íntimo, reconhecia que Deus estava revelando algo profético ao filho. Quando José se apresentou diante dos irmãos, seu rosto resplandecia com o brilho do Espírito de Deus, o que os levou a admirá-lo por um momento. No entanto, recusaram abandonar seus maus caminhos. O contraste entre a pureza de José e a maldade deles os envergonhava e os irritava. O ódio que nutriam por ele era movido pelo mesmo espírito que inflamou Caim contra Abel, a aversão ao bem que denuncia o mal. Os irmãos de José precisavam constantemente se mudar em busca de pastagem para os rebanhos e ficavam ausentes de casa por longos períodos. Depois de certo tempo, eles foram para Siquém, terra comprada por Jacó. Como não havia notícias deles, Jacó ficou preocupado, especialmente por causa da violência anterior dos filhos contra os siquemitas. Jacó então decidiu enviar José para saber notícias dos irmãos e dos rebanhos. Se soubesse do ódio que eles nutriam secretamente por José, jamais teria permitido que ele fosse sozinho. José se despediu alegremente de seu pai, sem que nenhum dos dois imaginasse que aquele poderia ser seu último encontro. Após uma longa jornada solitária, José chegou a Siquém, mas não encontrou seus irmãos nem os rebanhos. Ao perguntar por eles, José foi informado de que estavam em Dotã. Mesmo já tendo percorrido mais de 75 quilômetros, ele partiu apressado para os encontrar, ignorando o cansaço por amor ao pai e aos irmãos, apesar da maldade deles. Ao verem José se aproximar, seus irmãos não demonstraram compaixão por sua longa jornada, cansaço ou fome. O ódio falou mais alto, despertado especialmente ao verem sua capa, símbolo do amor do pai. Tomados pela inveja e desejo de vingança, zombaram dele chamando-o de sonhador mor, Gênesis 37:19, e decidiram matá-lo e jogá-lo numa cova, planejando culpar uma besta, dizendo: veremos que será dos seus sonhos. Gênesis 37:20. Rúben recusou-se a participar do assassinato de José e persuadiu seus irmãos a lançá-lo vivo em uma cova, planejando secretamente resgatá-lo e devolvê-lo ao pai. Após obter o consentimento de todos, afastou-se do grupo para não revelar suas verdadeiras intenções. José chegou alegre, sem suspeitar do perigo, feliz por encontrar seus irmãos após longa busca. No entanto, em vez de acolhimento, foi surpreendido por olhares vingativos e cheios de ira. Seus irmãos o agarraram violentamente, arrancaram sua capa e o trataram com zombarias e ameaças, deixando claro que tinham intenção de matá-lo. Apesar dos rogos de José, seus irmãos não tiveram compaixão. Tomado pela fúria deles, ele ficou totalmente à mercê dos agressores. José foi arrastado e lançado numa cova profunda, onde não havia possibilidade de fuga. Seus irmãos o deixaram ali para morrer de fome, e então assentaram-se a comer pão. Gênesis 37:25. Indiferentes ao seu sofrimento. Alguns irmãos de José, embora já tivessem tramado sua vingança, não se sentiam satisfeitos com o que haviam feito. A consciência pesava, e o sentimento de culpa começava a surgir. Logo se aproximou uma caravana de ismaelitas vinda de além do Jordão, rumo ao Egito, levando especiarias e mercadorias.
Judá então sugeriu vender José aos mercadores, em vez de deixá-lo morrer, dizendo: porque ele é nosso irmão, nossa carne. Gênesis 37, 27. Todos concordaram com a proposta e José foi retirado da cova. Ao ver os mercadores se aproximando, José compreende com horror o destino que o aguarda. Tornar-se escravo lhe parece pior do que a morte. Dominado pelo terror, ele implora aos irmãos por misericórdia. Alguns irmãos se comovem, mas permanecem calados, temendo serem ridicularizados pelos outros. Todos sentem que foram longe demais para voltar atrás. Se libertassem José, ele contaria tudo ao pai, expondo sua crueldade. Endurecendo o coração, os irmãos o entregam aos mercadores estrangeiros. A caravana parte levando José e logo desaparece de vista, levando com ela o filho amado e o silêncio cúmplice de seus irmãos. Rúben voltou ao fosso, e ao ver que José não estava mais lá, ficou desesperado, rasgou suas vestes em sinal de lamento e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Gênesis 37, 30. Sentindo-se impotente diante da situação, acabou se unindo aos irmãos na tentativa de encobrir o ocorrido. Para ocultar o crime, os irmãos mataram um cabrito e mergulharam a túnica de José no sangue. Levaram-na ao pai, dizendo ter encontrado no campo, e perguntaram: conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Gênesis 37, 32. Jacó, tomado pela dor, reconheceu a túnica. É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Gênesis 37, 33. Apesar das tentativas de consolo dos filhos e filhas, ele rasgou as vestes, vestiu-se de luto e chorou por muitos dias. O tempo não aliviou o sofrimento de Jacó. Seu lamento era profundo. Com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Gênesis 37, 35. Enquanto isso, os irmãos, assustados com a gravidade do que fizeram, escondiam em silêncio a verdade sobre o crime cometido. A história de Jacó e José nos mostra que, mesmo em meio à dor, traição e escolhas erradas, Deus continua guiando a história daqueles que não desistem dele. Jacó chorou, sim, sentiu-se culpado, sim, mas nunca deixou de buscar a presença do Senhor. E foi por meio da fidelidade de José, seu filho vendido, que Deus preservou toda a família. Talvez você também esteja vivendo momentos de perda, dor ou conflitos familiares. Mas a mesma graça que restaurou Jacó e exaltou José está disponível para você hoje. Que essa história fortaleça sua fé. Que você não abra mão da bênção espiritual, mesmo que a caminhada envolva lutas e lágrimas. Deus transforma o vale da dor em palco de redenção. Confie nele, mesmo quando não entender o caminho. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal para mais reflexões bíblicas como esta. Até o próximo vídeo, e que o Deus de Israel conduza sua vida com propósito e fidelidade.